Olá amigos, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Leitora Apaixonada. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Michele Possani, aqui do Leitora Apaixonada, e hoje eu vou estar falando com vocês sobre mais uma resenha, o livro Quarta Asa. Eu vou falar aqui para vocês o porquê de esse livro com um grande potencial aqui para mim, a ser um livro 5 estrelas e até um livro favoritado. No decorrer da história, ele teve alguns pontos que acabou fazendo com que ele tivesse uma classificação mais baixa, tá? Pela minha classificação de pedras preciosas, ele seria uma safira e acabou com uma classificação menor. Então, eu vou estar contando tudo aqui para vocês nesse vídeo. Eu já venho pedir aqui o like de vocês. Peço para você, convido, né, para vocês estarem vendo outros vídeos aqui do canal, se vocês gostarem, se identificarem aqui com conteúdo sobre livros, conteúdo literário, sobre o que eu leio, as minhas opiniões, sobre o que eu ainda vou ler, alguns lançamentos, algumas comparações de um livro com o outro, porquê de eu ter gostado ou não de um livro, tá bom? Venham ver outros vídeos, eu convido vocês, vou estar colocando aqui. Aqui do último mês, aqui de junho, eu já tô gravando aqui no comecinho de julho, hoje é dia 3, eu tô gravando esse vídeo, já deve subir amanhã, tá? Essa resenha do Quarta Asa, ou não, ainda tem uma resenha para subir, talvez esse vá subir um pouquinho mais para frente, tá? Por conta de, esse aqui foi uma leitura conjunta, ali com o canal da Camila, do Qual o Próximo, tá? Então eu vou contar aqui para vocês, já deixa o seu like, convido para estar vendo outros vídeos aqui do canal. Vamos pro vídeo. Então, pessoal, eu vou contar aqui sobre a resenha do Quarta Asa, os motivos que fizeram eu gostar muito desse livro e o porquê que ele acabou tendo uma classificação ali mais baixa. Com dor no coração, eu tive que dar uma classificação mais baixa para ele, tá? Em primeiro lugar, ele é uma fantasia e ele é da autora Rebecca Yarros. Eu tive vários sentimentos assim durante o livro, de assim gostar muito da história, e ele tem assim uma leitura fluida para a gente estar lendo assim com muito rápido, né? E ele me lembrou de muitos livros, né? Ele me trouxe lembrança do livro do Eragon, me trouxe lembrança do livro de Harry Potter, porque ele se passa assim numa escola para aprender, né, ali sobre guerra e sobre dragões, tá? As pessoas se inscrevem. Ele me lembrou Divergente, porque eles escolhem ali quase como as facções ali de Divergente, tá? E eles escolhem se eles querem ser, vamos supor, tem aqui os escribas, que são os escritores, que eles ficam cuidando ali dos livros, seria quase como um bibliotecário, né? E cuida ali de toda a história ali do povo, da humanidade ali, do mundo que eles estão, do universo que eles estão. E tem os Cavaleiros de Dragão, que é onde a maior parte desse livro aqui acontece. Ele é o primeiro livro de uma trilogia, tá? Eu já quero correr para ler o outro, embora eu tenha acabado dando uma avaliação menor. E em alguns momentos me fez passar raiva, porque eu falava por que que a autora tinha que colocar umas coisas ruins aqui no meio, tá? E aí já vou explicar depois quais foram essas coisas ruins, tá? Primeiro eu vou falar dos pontos bons, porque esse livro merece ser falado dos pontos bons, tá? E aí eu falava assim, eu falava não, eu pensava, né? Nossa, a minha vontade era de reescrever ele aqui, que a Rebecca Yarros pudesse estar reescrevendo ele e tirando essas partes ruins, porque o livro ele é muito bom, não tinha necessidade de colocar essas coisas que ela colocou aqui no meio, tá? E então vamos à parte boa dele. Nós temos aqui duas cidades inimigas, e acontece ali mais na cidade de Navarre, onde nós temos Violet. Violet, ela é a principal ali, um dos principais ali da história, tá? Ela é uma menina da família Sorrengal. Sorrengal é a mãe dela, ela é a capitã ali do time de Cavaleiros de Dragão. E toda a família dela geralmente foi ali para ser Cavaleiros de Dragão. O irmão dela, Brennan, já foi um Cavaleiro de Dragão e ele faleceu em batalha. A irmã dela, Mirra,
é muito forte ali e uma guerreira ali de dragão, tá? Todos eles têm uma estrutura forte e que também desenvolve poderes extraordinários, poderes bons, porque a gente vai ter assim também poderes aqui, cada um tem poderes ali no livro. Isso me lembrou ali a série do Estilhaça-me, outra série muito boa também. Então ele trouxe lembrança de vários livros bons, tá? E aí então eles desenvolvem esse poder e esse poder ele só é desenvolvido quando eles se unem a um dragão. E ele é um cavaleiro de dragão. E os cavaleiros de dragão, eles são escolhidos pelo próprio dragão. Mas a Violet, ela sempre quis entrar ali para os escribas, que é como se fossem as facções ali, né, do Divergente. São escolhas que os jovens fazem ali no que ele quer ser, no que ele quer seguir. Quase como escolher uma profissão, né, para quem não leu ali também o Divergente. Ah, então, aí eu tive essa comparação com esse livro, né? Então, é como escolher uma profissão. Escolher ser cavaleiro de dragão, ou no caso, os escribas. O pai da Violet, ele era escriba. E por isso também ela queria ser, né, uma escriba. E ela sempre gostou dessa parte. E ela tem, assim, a composição óssea dela é um pouco mais fraca. Ela é miudinha, ela é mais frágil. Então, ninguém ali acreditaria que ela poderia se dar bem como uma cavaleira de dragão, né? E só que a mãe dela tem aquela tradição familiar e o pai dela acabou de falecer também, tá? Eu não tô dando muito spoiler, é só o comecinho mesmo ali do livro que acontecem esses fatos. E aí, então, ela é obrigada a entrar ali para ser um cavaleiro de dragão. A mãe dela coloca ela, obriga ela a ir ali para ser cavaleiro de dragão. E logo no início, ela já tem um desafio de passar num parapeito enorme, assim, como se fosse um tronco assim de uma árvore, tá? Numa altura gigantesca, assim, de, não sei, uma altura de, sei lá, uns 10 andares, ou até mais. E eles têm que andar assim com um pé na frente do outro, né? Atravessar como se fosse como é que eu posso comparar aqui? Um tronco, né, de árvore colocado para atravessar de um lado ao outro e eles têm que andar um pé em frente do outro ali para estar chegando do outro lado. Esse já é o primeiro grande desafio, com muitos ventos fortes ocorrendo ali e eles têm que ter equilíbrio, não tem nenhuma corda não. Quem caiu morreu já. Esse é o primeiro desafio para ser um cavaleiro de dragão e daí para frente, só pior. Muitos desafios, muita luta ali também, ela tem que aprender a lutar e ela vai aprender a desenvolver ali, uh, acreditar na agilidade, como ela é miudinha, né, a agilidade que vai estar ajudando ela ali, e ela tem outras formas ali que ela acaba tendo, porque não tem muitas regras, os próprios ali que estão na escola para ser cavaleiro de dragão, eles estão querendo matar, um tá querendo matar o outro ali, tá? Então ela vai encontrar alguns poucos amigos ali, e então Violette acaba sendo obrigada ali a entrar nesse quarta-asa. E a gente tem ali também é, o poder ali, né? Quem governa, eles tiveram pessoas que foram traidores de Navarre, né? Navarre é a cidade onde acontece tudo isso, onde a Violette mora, a mãe dela, Sorrento, é a líder ali, capitã dessa cidade. E tem Tyrendor, que é uma outra cidade que luta contra eles. São os inimigos. Os inimigos têm grifos, que é um outro tipo de animal. E eles têm os dragões. E aí eles combatem ali um com o outro, né? Sem dar mais tanto spoiler, né? Aí vai se desenrolando a história. E então, uh, perdi aqui o fio da meada. Deixa eu lembrar onde que eu tava. Ah, sim, lembrei. Aí do outro lado a gente tem Shaden, que seria o inimigo ali, mortal da Violet. Na verdade é porque aconteceu o quê? O irmão dela morreu e quem foi responsável ali pela morte do irmão dela foi a mãe do Shaden Hyorson. É a família Hyorson ali, que seria a família inimiga. E a mãe dele também era ali dos traidores de Navarre, porque teve assim os traidores e os traidores foram executados, né? Eles trabalharam contra ali o governo de Navarre. E aí os traidores foram executados e os seus filhos foram marcados com insígnias lá de dragão, tipo uma marcação a ferro, uma marcação do dragão. E esses filhos, eles são obrigados a concorrer ali nos Cavaleiros de Dragão. E na verdade eles colocam eles ali, que seria esperando que todos eles morressem. E o filho lá do Hyorson, que é o Shaden Hyorson,
ele é o principal ali, que ele tem um poder de controlar sombras. Ele é um dos grandes poderes, né, que aparecem aqui pra gente na história. E aí logo que a Violet ela entra ali, ela vai ser designada para a quarta asa, que ali tem asas, né? Asa um, 2, 3, 4. E é como dividido ali o exército, né? Mais ou menos. Aí seria os batalhões, né? Aí na verdade chamam de asas, né? E aí, por conta talvez dos próprios dragões, que é chamado de asas, né? E aí ela vai para a quarta asa. E o Xaden, ele seria para ser o inimigo ali. Mas logo que ela entra ali, ela já sente uma forte atração ali e já começa ali a se apaixonar por ele. E ele também se apaixonar por ela, tá? E a gente, essa parte aí é legal, né, de ver isso. E então, é, ela já foi avisada para não ficar perto dele, mas ele acaba por ajudar ela em alguns momentos, né? Até contrariando algumas regras, ele vai até contrariar regras para poder estar ajudando ela. Enquanto que a gente tem também o Daim, um amigo de infância da Violette, que chegou a ser também, acho que dos. Não fica muito claro, mas parece que ele chegou a ser um namorado ali dela, um namorado ali no começo ali da adolescência. E ali eles estão por volta dos 20 e poucos anos, né? Que se passa a história. E então ele é um amigão dela desde a infância, né? Eles até chegaram a ter algum romance, ele parece que gosta dela, mas ele é muito ligado às regras, ele não quebra as regras nem pra defender a vida dela. E aí ele é um pouco assim controlador. Quando ele vê que ela foi lá para ser cavaleira, ele acha que ela é incapaz de ser, ele já queria dar um jeito de colocar ela de novo lá nos escribas. Isso porque também ela realmente é fraca, mas ela vai desenvolver ali os potenciais dela, né? E nessa parte lembra muito ali da história do Divergente. Então, todos esses pontos são positivos, aí tem conexões improváveis, coisas que acontecem ali com os dragões, a conversa do dragão com eles, e o dragão, quando ele une ele com o cavaleiro, ele entra na mente dele, aí ele consegue estar falando com a pessoa só pela mente. Os dragões também têm dragões consortes, que são dragões que são ali companheiros, eles são companheiros da vida inteira quando eles escolhem ser companheiros. E aí quem é cavaleiro desses dragões vai acabar também conversando ali pela mente, um com o outro, tá? E aí isso deixa super legal a história. E aí tem batalhas incríveis também. E aí eu tenho que falar da parte ruim, porque que eu não vou indicar esse livro para qualquer um, eu vou indicar esse livro para quem conseguir aqui toda essa história super legal, mas você vai ter que encontrar alguns até capítulos ou algumas partes onde tem um linguajar assim vulgar realmente, e que eu não gostei de algumas palavras assim de xingamentos que eu não vou nem comentar aqui. E também tem alguns pontos de hot aqui, de descrições ali, quem já leu Julia Kim, né? Ali de Os Bridgertons, algumas coisas mesmo aqui de hot e descrições aqui de cunho sexual, né? E realmente aí que caiu ali a nota para 3, porque ele é um livro tão bom que mesmo com essas coisas ruins eu preciso dar 3 para ele. Porque eu realmente não gosto de que tenha isso num livro. E um livro com uma história dessa, um livro que tem um potencial ali, eles já têm assim uma atração legal entre os dois, uma química, não tinha necessidade de estar colocando essas partes assim tão de forma explícita realmente em lugar. Eu não gostei dessa parte, tá? Por isso que eu nem vou ficar com esse livro, tá? Eu vou passar ele para frente, não vou ficar com o exemplar físico dele. Eu vou ler as continuações, porque a história é muito boa tirando isso. Eu consegui passar assim meio batido nessas partes, sabe? Quando tem essa parte, você bate o olho ali e lê rapidamente para sair dessa parte, e aí salva uma história maravilhosa que eu queria dar 5 estrelas, queria favoritar, mas não pude. E aí fiquei com raiva e dor no coração por não poder assim, indicar para qualquer pessoa, e eu queria estar indicando uma história tão legal dessa que me fez assim lembrar de todas essas outras histórias legais que eu mencionei aqui.
E aí, por conta dessas coisas, aí dessas partes hot, eu não pude avaliar de forma boa esse livro. Ele ainda vai ficar com 3 estrelas, porque como a história é tão boa, se você conseguir pular essas partezinhas e de fato for maior de 18 anos, né, pra tá passando a ler essas partes aí que é para menor, não pode, né, menor ler, tá até escrito aqui nele, né, conteúdo adulto, né. Eu tenho até um vídeo de um outro que eu também acabei lendo sem muito aviso e tinha hot e eu não gostei muito, e qual é o nome dele? Vou deixar aqui nas descrições, vou colocar um nome aqui que eu não lembro nem o nome. Mas era um livro também bom, mas que por conta disso teve poucas avaliações. E esse deu muita raiva. Minha vontade era de poder estar reescrevendo a história aqui, tirando essas partes ruins, porque ele é muito legal. E é por isso que eu vou estar lendo sim as continuações dele. Vou pegar elas em e-book, né? Porque eu realmente não quero estar ficando aqui com uma coleção porque a minha vontade era de poder estar indicando para mais pessoas ele, mas eu não vou indicar um livro que tem esse tipo de conteúdo que eu não gosto para pessoas que não curtam esse conteúdo, tá? Eu acho uma pena ter isso, né? Deve ter bastante gente gostando pelo sucesso que ele fez, né? Ou porque realmente, que nem eu, a história é tão boa que a gente passa por cima dessas partes ruins para poder estar lendo ele. Então tá aí a justificativa de por que com quase 5 estrelas de favoritado, acabou ali com apenas 3 estrelas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Fica com Deus. Até a próxima.